Olá, meu amigo, minha amiga. Seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, processos de revisão aí do INSS. Os peritos estão sendo interpelados aí pela justiça, tá? Agora, por quê? É isso que nós vamos trazer aqui. O processo de revisão tem ganhado cada vez mais aí destaque no cenário previdenciário, especialmente quando envolve a atuação da Justiça Federal. Em muitos casos aí tiveram benefícios cortados, segurados ou negados após perícia e buscam o judiciário para questionar essas decisões. É claro, né, que consideram injustas, e a maioria delas é injusta. E esse movimento tem levado a um aumento significativo de ações em que peritos do INSS acabam sendo interpelados pela justiça para prestar esclarecimento. Nada mais justo. Ué, como é que um médico ele pode fazer um diagnóstico e aí quando se depara na justiça com outro médico especializado naquilo, se percebe que não tem nada a ver o que o perito do INSS fez? A revisão de benefícios ocorre, em regra, quando o INSS entende que houve uma mudança na condição de saúde desse segurado e quando identifica, por exemplo, possíveis irregularidades, inconsistências nesse benefício concedido. No entanto, nem sempre essas revisões elas respeitam plenamente a realidade clínica desse segurado. E é justamente nesse ponto que surgem conflitos, levando o segurado a recorrer à Justiça Federal para garantir o direito de ampla defesa e o contraditório. Quando um processo chega na esfera judicial, o juiz passa a analisar não apenas documentos administrativos, mas também a qualidade da perícia realizada pelo INSS, e em diversas situações o magistrado entende que o laudo administrativo foi insuficiente, genérico e não fundamentado de forma adequada. E nessa circunstância, o perito responsável ele pode ser formalmente questionado para explicar os critérios utilizados na avaliação da incapacidade. Isso é bom, porque pressiona os peritos. Ele sabe que se ele não fizer o trabalho dele correto, ele vai precisar dar uma resposta, né? E a Justiça Federal, ela acusa o erro ou a má-fé. Trata-se de um procedimento legal que busca esclarecer pontos técnicos relevantes para a decisão do processo. O juiz precisa ter segurança de que a avaliação médica considerou todas as doenças, limitações funcionais, impactos reais na capacidade desse segurado, e em muitos processos a justiça aí determina a realização de novas perícias, agora judicial, conduzida por um médico independente, nomeado pelo juiz, e esse profissional ele não possui vínculo nem com o INSS, o que traz aí uma imparcialidade na análise, né? Credibilidade também. O laudo judicial ele costuma ser mais detalhado, leva em conta não apenas o diagnóstico, mas também contextos sociais, profissionais, e é comum que haja divergência com os laudos apresentados administrativamente dentro do INSS. E quando isso acontece, o juiz pode confrontar diretamente a conclusão apresentada, solicitando esses esclarecimentos do perito do INSS. O processo de revisão também pode ser uma preocupação crescente na Justiça Federal, com a padronização efetiva dessas perícias administrativas. Muitos laudos são considerados superficiais, respostas curtas, análise sem aprofundamento na documentação médica. Você tem tanto trabalho para um especialista fazer um laudo, porque você fala, né, eu vou passar na perícia do INSS. O especialista tem o trabalho de resumir toda a sua condição de saúde. Quando chega no momento da perícia, o perito nem olha. Ele desfaz, ele desconsidera qualquer diagnóstico de um médico especialista. Quer dizer, aonde nós estamos vivendo, né, pessoal? E a justiça, após uma revisão dessa, que é negativa para o segurado, ela busca uma forma legítima. E não é todo mundo que consegue, viu, pessoal? Que entra na justiça e consegue reverter. Você tem que provar na justiça que você está incapacitado, que você tem direito ao benefício, que você atende os requisitos. Muita gente acha, qualquer coisa eu vou lá na justiça e ganho o processo. Não é assim, não. Tá? O juiz ele precisa de documentação atualizada, ele precisa
de laudos, ele precisa de exame, ele precisa de tudo, de relatórios, além do laudo técnico que esse perito judicial vai fazer, né? Então não é assim. Eu vejo aqui, teve um comentário, vai lá na justiça que você ganha. Como vai na justiça que você ganha? Não é assim que funcionam as coisas, tá? E os processos de revisão também demonstram que o segurado também não está desamparado nesse caso, né? Mesmo quando o benefício é cessado, após uma perícia, ainda existe a possibilidade de você contestar tecnicamente essa decisão via judicial. E a crescente judicialização dessas revisões do INSS evidencia que o problema estrutural previdenciário no país é grande, né? Especialmente quando se diz essa condução dessas perícias. Melhorias, consistências, eu coloquei um vídeo falando aí já para 2026, o INSS querendo apertar mais ainda, quer dizer, vai dificultar mais ainda a concessão de benefícios, porque eles estão reclamando que estão pagando muitos benefícios. Você reclamou, meu amigo e minha amiga, de ter lá desde o seu primeiro salário os descontos do INSS sem você ter autorizado, sem alguém ter perguntado para você se você concordava ou não? Você alguma vez teve a oportunidade de reclamar? Você ficou bravo? Não, né? Você foi obrigado a pagar. E agora que é a hora de você receber numa situação grave que você está passando, você é considerado uma pessoa, um peso para a Previdência, que tem que te pagar um benefício. Agora isso é só para quem está doente, né? Quando é para roubar de aposentado, pensionista, descontos, né, de sindicatos, ONGs, associações, fazer empréstimo consignado para bebês, ressuscitar mortos aí, né? A pessoa morreu há 20 anos e está recebendo benefício até hoje. Mas não é a família que está recebendo, é gente dentro do INSS. Essas coisas aí não precisa de perícia, não precisa de relatório, não precisa de papel atualizado, não precisa de nada. O rolo é lá dentro mesmo, né? É aquele negócio que é nem dos elefantinhos, a tromba no rabinho, aí amarra, faz aquele círculo e ninguém solta o rabinho de ninguém. E o povo que se dane. Cada dia que nós estamos acordando é uma enxadada, uma minhoca, né? Escândalos e escândalos de corrupção. Falta de avisar não foi, né? Falta de avisar não foi. Escolher esse caminho. O problema é que nós, que não escolhemos esse caminho, somos obrigados a conviver, né, com a ignorância de quem acredita nessa cambada de filho de uma... Você já sabe o resto, né? Então, é isso aí. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhe desejo a todos vocês em dobro. Vou deixando um forte abraço e até os próximos vídeos.